seatbelts and prepare for takeoff. Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos à nossa viagem no tempo. A partir de agora, nosso voo fará escala nas principais pistas de dança que marcaram décadas e gerações. Music Radio Show. Anos 70. Disco Music. Anos 80. Flash House. To discover. Keep the frequency clear. Anos 90. Você dançou? Eurodance. Você gostaria de ser um radialista? Gostaria de fazer parte da vida das pessoas, dando notícias, apresentando programas, prestando serviços? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC com direito ao DRT. Rádio Oficina, os melhores cursos com os melhores profissionais. Venha realizar-se profissionalmente em um dos cursos da Rádio Oficina. Telefone 0 Prestadora 11 2063 1370. Radioficina.com.br. Você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, já estamos aqui ao vivo na Rádio Show, ao vivo agora 1h02 da tarde, quase 1h03. Aquele tempinho ainda lusco-fusco, não é, Lu? Sim, como que era? Xexelento. Xexelento, exatamente, eu tava lembrando o nome da palavra. Não, mas tá, aqui dentro tá gostoso. Aqui dentro tá gostoso. Começa a falar, já dá calor. Ah, eu tô na descida do ar-condicionado, ainda não tô com calor, não. Já quinta-feira, eu tô perdida na semana, tive que perguntar pra minha filha hoje que dia que era, que eu não sabia efeito mais. Luciana, efeito Luciana nas pessoas. Quinta-feira, 22 de agosto, dia do folclore. Hoje é aniversário da Valéria Mello também. Olha só, parabéns, Valéria. Beijo, Vá. E aí, hoje, a gente tá ao vivo já pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. Nosso Twitter é @Papo com Elas. Nosso canal no Instagram é @Papo com Elas Oficial. Também nosso canal do YouTube é o youtube.com/Papo com Elas Oficial. Vai lá no nosso canal do YouTube, clica no sininho, se inscreve, receba essa e todas as outras matérias já que a gente já fez desde o começo do ano. A gente já tá aí desde janeiro com o Papo com Elas. Tem muita coisa bacana, coisa pra rir, coisa pra chorar, coisa pra mudar o mundo, que é o que a gente adora, não é, Lu? Sim, é isso mesmo, são os melhores. E onde mais as pessoas podem ver os nossos vídeos? Lá no nosso site, o www.papocomelas.com. Tem tudo, além dos vídeos que estão no nosso canal no YouTube, você também pode ler as matérias que a gente posta lá diariamente. Tem conteúdo para maternidade, comportamento, relacionamento, empreendedorismo, tudo que as mulheres aí antenadas precisam para o dia a dia. Lembrando que hoje também está começando a Virada Sustentável, matéria que teve lá no nosso site e que veio também aqui. A gente teve uma entrevista sobre a Virada Sustentável. Vai lá no nosso canal no nosso site, no papocomelas.com. Procura sobre Virada Sustentável para saber um pouquinho mais. Começa hoje e vai até o próximo domingo. É isso aí. E hoje a gente está falando de um assunto bastante interessante. A gente fala sobre mudar o mundo, né? Sobre
mexer, fazer coisas, e aí a gente tem que começar, às vezes, do nosso espaço. A gente quer mudar o mundo, mas às vezes a gente mudando do nosso espaço consegue, assim, fazer muita coisa. E uma das coisas que a gente tem feito, e a gente fala sempre que a mulher tem esse espírito empreendedor, que a gente, né, às vezes passa por dificuldade, a gente sabe que o país está passando por um monte de processos, que está em crescimento, mas a gente acaba, quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente vai e a gente mete a cara. Mesmo quando ela fala que ela não tem perfil empreendedor, né? Que a carapuça serve aqui pra nós. Eu não tenho. Mas na necessidade é ela que sai ali, Né? ela que vai fazer acontecer, ela que bota ordem Na bagunça. na bagunça. E é isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e um assunto que gera muitas dúvidas aos empreendedores, os investidores anjo. O investidor anjo é uma pessoa física ou jurídica que faz investimentos com seu próprio capital em startups, que são empresas jovens com alto potencial de crescimento. O termo investidor anjo, em inglês Angel Investor ou Business Angel, foi criado nos Estados Unidos no início do século XX para designar os investidores que bancavam os custos de produção das peças da Broadway, Olha só. assumindo os riscos e participando de seu retorno financeiro, bem como apoiando na sua execução. E para falar sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas dos empreendedores que buscam por um investidor anjo, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Show a Patrícia Osório, cofundadora da GV Angels, grupo de investidores anjos formado por ex-alunos da FGV e do Bird.ai, startup de e-commerce baseada em Palo Alto, na Califórnia. Muito prazer, Patrícia. Oi, boa tarde, prazer, obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter arrumado a sua agenda, que deve ser muito cheia, muito ocupada, para vir aqui tirar as nossas dúvidas. E olha, não falta dúvida, viu, Patrícia? A Patrícia é formada em Administração de Empresas pela FGV e em Direito pela USP. Além das duas empresas acima, ela também é sócia da Arizona, empresa de serviços e tecnologia para marketing, embaixadora One Young World no Brasil e advisor de startups B2B, B2C. Patrícia é também coach formada pela SBC, Sociedade Brasileira de Coaching, e jurada de alguns prêmios em empreendedorismo e startups. O que você não faz, Patrícia? Faço bastante coisa e ainda arranjo tempo para fazer exercício, cuidar de mim, que é importante, né? Nossa, por isso que a gente falou, ainda bem que você arrumou um espacinho na sua agenda aí para vir aqui falar com a gente, que realmente é muita coisa, né? Bom, vamos começar explicando o que existe um investidor anjo e um grupo de investidores anjos. É uma pessoa só ou é um grupo? Como que funciona isso? Tá. O investidor anjo normalmente é uma pessoa física, tem investidores que investem por meio de empresas, mas essencialmente o investidor anjo está personificado em alguém. E aí tem investidores anjo que optam por ser independentes, normalmente já são investidores com mais experiência, que já têm muitos contatos, já sabem muito bem como avaliar empresas, têm o seu portfólio e sua estratégia montada, e aí acabam indo de forma independente, conversando com as startups e fazendo aportes até cheques um pouco maiores, porque para entrar individualmente você tem que ter uma relevância dentro da empresa. E tem muitos grupos, e grupos têm surgido e crescido bastante, porque investir com grupo tem essa vantagem de você não só conseguir ter um cheque maior, porque são várias pessoas investindo na mesma empresa, mas também você fazer networking, conhecer outros investidores, abrir sua cabeça, porque cada um tem uma formação, tem um perfil, tem um histórico. E aí, quando você está num grupo, você vê o olhar de outras pessoas na hora de avaliar aquela empresa. Então, às vezes, você está vendo uma oportunidade incrível, mas uma outra pessoa do grupo abre os seus olhos para um risco que aquela startup tem. Sim. Por conta do histórico que ele viveu e você não. Então, existem os dois modelos. Eu, particularmente, hoje invisto só por meio de grupo, né, por meio do GV Angels, porque me agrada mais esse modelo da inteligência coletiva, digamos. Mais seguro, né? O investimento anjo não dá para você considerar seguro, porque... Não, mas em grupo, que você fala, em vez de ser um investidor individual ou investidor em grupo, é mais seguro ser em grupo? Eu acho, com certeza. Sim. Por conta dessa... Você dilui os riscos. Você consegue ter mais pessoas pensando com você, mas realmente acho que até eu faço isso há mais ou menos 2 anos, e uma coisa que você não pode imaginar quando você começa a investir, que é um investimento seguro, né? Investimento anjo é de risco e você tem que ter coragem para fazer. Você tem que estar preparado. Investir em bolsa de valores, né? O risco é tão grande quanto, com a diferença de que
é um investimento de mais longo prazo, Sim. porque você entra num estágio da empresa em que ela está começando e esse retorno que você vai ter vai demorar muito, né? Não vai Sim. ser algo Ah, tão tá. curto prazo, você não pode, eu vou investir agora, daqui 6 meses eu espero ter o meu dinheiro de volta. Isso é inviável. São coisas muito mais para o futuro. Até porque toda vez que a gente fala de empreendedorismo aqui no programa, a gente sempre bate na tecla de que ter uma boa ideia não é o suficiente, né? Existe todo um planejamento, uma pesquisa de mercado. Então, assim, além da boa ideia, o que o empreendedor precisa ter? Tá. Acho que a primeira coisa é isso, a execução, né? Ideia, a gente até brinca com empreendedores, ou com certeza todo mundo já teve um amigo que, eu tô com uma ideia, mas eu tô com medo de compartilhar, porque aí vão roubar a minha ideia. E aí a gente fala, olha, essa ideia que você tá tendo agora, deve ter mais 10 pessoas tendo a mesma ideia. Então, contar a ideia não é o que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você conseguir executar isso muito bem. Então, acho que tem que ter esse perfil de ser fazedor, né? Você vai lá, você vai fazer... nenhum plano de negócio, quando é colocado em prática, funciona 100%. Você vai fazer, aí você vai olhar e falar, puta, não era bem assim, vou ajustar para lá, vou ir para cá. Então, uma das características mais fortes que o empreendedor tem que ter é essa capacidade de realização. Segundo ponto, essa capacidade de se adaptar, né? Eu tô indo para essa direção, mas percebi que não é isso, rapidamente mudar e ir para esse novo caminho que a execução está te mostrando. Relacionado a isso, você tem que ter um pouquinho de muita capacidade muita resiliência de, eu não vou desistir. Então, a gente ouve muita história de empreendedorismo, você só ouve o lado bonito, né? Tipo, nossa, romântico, maravilhoso. Nossa, deu tudo certo. Só que muitas dessas empresas passaram por... Até chegar nesse ponto, né? Até porque você falou, Patrícia, o lucro, o retorno não é imediato, né? Existe um tempo de amadurecimento da ideia e do processo conseguir ser executado bem para poder retornar algum valor, não é? Exatamente. Então, para o empreendedor, ele tem que saber que empreender vai ser algo que vai mudar muito, ele vai ter momentos de muita dificuldade, é uma montanha-russa, né? Eu mesma, como eu também empreendo, eu brinco com as pessoas. Se você me perguntar hoje, eu vou falar que tá tudo lindo, amanhã talvez esteja tudo horrível, mas depois de amanhã vai estar tudo ótimo de novo. Então, você tem que estar preparado emocionalmente para essas altos e baixos, né? Que a gente sempre tem. Você sabe que na semana passada a gente recebeu uma empreendedora aqui, a Elaine Julião, e ela disse o seguinte, ela falou assim, olha, a primeira coisa que o empreendedor tem que saber, você vai dever. Ponto, aceita que dói menos. Para alguém você vai dever, não adianta você criar uma expectativa. E ela falou assim que como ela tá sempre viajando, porque ela tá internacionalizando o negócio dela, ela falou, as pessoas colocam uma foto no Instagram, as pessoas falam, eu quero ser que nem você, viajam. Só que eu não sabe que eu fico dias, semanas sem ver os meus filhos, que eu chego em casa, eu trabalho. Ela falou, fui trabalhar no Japão, não dormia por causa do fuso horário. E aí não conseguia, se eu dormisse, eu não falava com meu filho em casa. Então, assim, tem, né, aquele romance mesmo, né? A gente não vê, né? Do empreendedor, né? E até essa você questão... vê o resultado só, mas o que passou até ali... Né, que é difícil. Cada degrau que teve que subir pra chegar cada até tombo, porque eu acho que o que mais tem é tombo, né, Patrícia? Mas o interessante é que esses tombos são os maiores momentos de aprendizado, são né? Necessários. Fazem toda a diferença. E todo empreendedor que a gente conversa, né, o mais legal é a jornada, né? Sim. Então, você chega lá, ótimo, mas é muito gostoso passar por esses momentos. E, eu comecei... pequeno, eu não sabia o que ia acontecer, eu passei por isso, por aquilo. Então, essa jornada é muito gostosa. E, às vezes, as pessoas esquecem de dar valor para isso, né? Exato. E acho que é isso que é o mais importante, né, Lu? Os tombos que você tomou no caminho são aprendizados que você vai ter para quando chegar lá na frente e tiver uma situação parecida, não cometer os mesmos erros, né? E aquela velha máxima, ninguém tropeça para trás. Cada verdade. tombo vai te levar um pouquinho mais para frente. Exatamente. Então, essa flexibilidade para o empreendedor é muito importante. A flexibilidade, a capacidade de execução, como você falou, e a resiliência de, cair, chacoalha a poeira e vamos que vamos. Segue o baile. Ninguém viu? Exato. Bora, vamos pra frente. Muito bem. É isso aí. E quais são os negócios que estão qualificados a receber investidor anjo? Porque não é todo mundo, toda empresa, né? Ou toda ideia, toda startup que pode receber investimento.
Sim, investidor anjo tem de todo tipo, né? Então isso que é legal é que o investidor ele acaba escolhendo por ser algo pessoal até coisas em que ele acredite ou que ele goste e queira se envolver. Então você vai encontrar histórias aí de diversos perfis de empresas que recebem investimento anjo. Mas normalmente o investidor anjo, como o investidor acima de tudo, né? Ele espera um resultado, não deixa de ser como qualquer outro investimento na bolsa ou por aí vai. Ele olha para o potencial desse negócio. E normalmente quando o investidor anjo entra, ele espera ter esse retorno, até pelo alto risco do investimento anjo, lá na frente, em pelo menos 4, 5 vezes do que o dinheiro que ele colocou. Para esse retorno vir, ele tem que ver que esse negócio é escalável. Então, O que quer dizer um negócio escalável? Explica pra gente. Então, por exemplo, vou montar uma padaria, negócios mais tradicionais. Putz, é difícil você escalar, né? São negócios tradicionais que vão crescer, que vão conquistar sua clientela, que eventualmente você vai expandir um pouco, mas que não vai ser nesse volume de eu vou crescer 10 vezes, eu vou poder dar o retorno lá na frente com tantos múltiplos assim. Então, normalmente, busca-se ideias mais digitais, porque o digital é mais escalável e que estejam, de alguma forma, mudando algum negócio. Se você vai simplesmente repetir algo que já existe, reproduzir algo que já está lá, dificilmente você vai ter essa escala. Entendi. Então, busca-se coisas desse tipo. Tá. Agora, no caso dos negócios mais tradicionais, se você falou da padaria, eu já fiquei aqui pensando. A padaria vira um restaurante, vira isso, vira aquilo. A pessoa, você falou assim, à primeira vista, né, a padaria não seria elegível para receber um investimento anjo. Mas se o empreendedor vai lá e ele prova por A mais B que ele pode fazer diferente, né, ele ganha essa chance. Com uso de aplicativos, fazer todo um Aí vai da diferencial. criatividade e da Exato. necessidade que ele percebe ali, até na própria clientela dele, porque eu acho que esse empreendedor de bairro, ele é o que mais recebe esse feedback direto, assim, porque a pessoa que vai lá comprar pão todo dia, ele fala assim, pô, seu Manuel, bem que o senhor poderia fazer tal coisa, né, não sei o quê, e aquilo vai, né, uma hora fala assim, poxa, Todo boa mundo ideia, falando, né? Boa ideia, o dono da farmácia, então se ele consegue provar para o investidor por A mais B que ele pode fazer aquele crescer, negócio tradicional virar uma coisa render escalável, 4 vezes mais do exatamente, que foi investido. ele consegue um investimento? Consegue, eu acho que tem diversos tipos, né, de investidores. Então, eventualmente, tem um investidor que já atua com varejo, que já tem um produto que ele sabe que se ele se vincular àquela rede de padarias, enfim, ele vai poder alavancar os dois negócios. Então, eventualmente, o que acontece nesses casos é que vão ser investidores mais específicos. Então, é importante que ele entenda para quem que é o investidor que, por conhecer muito bem esse negócio ou estar nessa indústria, vai poder contribuir muito comigo e também crescer muito ao me ajudar, né? Então, É isso que você falou, e antes da gente ir pro bloco, pro comercial, o investidor, então, o empreendedor, aliás, ele tem que procurar um investidor no segmento dele. É muito importante isso, né? sim, o ideal é para o empreendedor, até para ele não perder tempo e tal, é estudar os investidores, estudar os perfis de investidor anjo. Você consegue encontrar coisa por aí, ver o grupo, qual é a tese e entender se tem cola, né? Se esse investidor já investiu em empresas parecidas, do mesmo segmento, para você até realmente identificar que faz todo sentido, eu vou ser interessante para esse cara e, eventualmente, quando for se apresentar, até explicar o porquê. Fazer a lição de casa, Sim, né? até porque o investidor ou o grupo de investidores daquele segmento, ele já tem um know-how do negócio. Exato. E se ele chegar lá falando, não, mas eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, Cara, querido, isso aí menos. não vai funcionar. do Querido, jeito que você tá falando. menos, Exato. porque não é bem assim, porque eu já tô nesse... É aquilo que você falou, de um ver uma ideia e o outro contribuir com a sua experiência naquilo, e o empreendedor também, às vezes, botar o pé no chão, né? Que isso é importante também. Não, eu acho interessante até, a gente já vai pro intervalo, é ver isso, que existe saída, né? Existe alguém para buscar ajuda quando você tá querendo empreender, não é, Patrícia? Sim, com certeza. Acho que tem, mesmo que... E muitas vezes, o que o empreendedor precisa naquele momento, a gente sempre precisa... Quanto mais dinheiro você tiver, melhor. Claro, o dinheiro é sempre
Nem sempre, mas ajuda muito Ajuda o negócio. isso. Mas às vezes você precisa muito mais de um direcionamento. Então, às vezes você conversar com um investidor, vai ser uma sessão de mentoria. Ele vai te ajudar a seguir o caminho certo e isso é muito mais valioso do que dinheiro. É isso aí. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Não sai daí, mande sua pergunta. Papo com Elas volta já já. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os
vários assuntos aqui Vários fora assuntos, do eu li. ar. Gente, que eu estou abrindo o microfone. Estou abrindo o microfone, silêncio no estúdio. É que é impossível ficar quieto. Não, a gente estava falando aqui sobre investidores, onde procurar também um lugar, uma ferramenta bacana é o LinkedIn, não é, Patrícia? Sim, é uma fonte boa que você consegue cruzar um pouquinho, entender um pouquinho o perfil da pessoa, né? Que a gente estava falando sobre porque você onde estudar. procurar, né? Onde vivem, como se reproduzem, alimentam, ou do que se alimentam os investidores Aqui, anjos. blá, blá, blá. Mas aí a Patrícia falou que eu até comentei que, né, que no Google é um pouco mais difícil, porque você joga lá É investidor muito anjo. amplo, né? Aí ela comentou que o LinkedIn, a Olivia falou, ela completou dizendo que o LinkedIn é a ferramenta ideal. Assim, então, se você tá procurando, não jogue no Google, vai no LinkedIn. Bom, vamos continuar. Patrícia, a gente tava falando então dos negócios que estão qualificados a receberem um investidor anjo. E aí você, no comercial, você falou até do Smart Money. Então, explica o que é isso e como isso também pode ajudar nessa seleção. Tá. A gente estava falando um pouquinho, né, sobre o quanto às vezes um conselho ou um direcionamento é mais valioso do que o dinheiro, né? E o conceito de Smart Money é esse, eu não vou só colocar o money, eu vou trazer o smart, que é o conhecimento, o networking, qualquer outra coisa que também agregue valor. E é justamente, principalmente nesse estágio, que normalmente o investidor anjo, ele entra numa fase mais inicial da empresa, enquanto a empresa ainda está modelando o seu processo de vendas, tem um produto formatado, mas ainda tem muito que melhorar e aprender. Então, às vezes, nesse momento, o dinheiro é importante, com certeza, porque ele ajuda a investir em algumas coisas, a contratar gente, para crescer, mas às vezes um contato que esse investidor tem numa empresa muda a sua vida porque vira um grande cliente. Ou um conselho que ele te dá com base em experiências que ele teve, de não faz desse jeito, faz desse, muda totalmente a sua visão. Te abre um horizonte diferente, né? Porque até Isso. você tem a ideia, você até consegue visualizar que aquilo é um bom negócio, mas você não passou por aquele caminho, aquela jornada que ele pode ter passado e pode te alertar algumas coisas, né? Ou te orientar mesmo. Segue por aqui, não vai por aqui, mas vai por aqui e tal. Isso é muito importante mesmo, até mais do que dinheiro, né? Isso, e muitas vezes o empreendedor, ele é bom em algumas coisas, né? Se você é um empreendedor com um viés mais técnico, você é muito bom tecnicamente, mas falta gestão, falta marketing. E aí o investidor anjo pode trazer essa visão e esse conhecimento. Eu sou muito bom em marketing, eu vou te ajudar a modelar o seu marketing de uma forma que faça diferença. Então esse é o conceito de Smart Money, e é muito do que a gente prega lá no GV Angels. É não só colocar o dinheiro, mas também contribuir com a startup no que ela precisar. Porque aí quem sabe muito do que precisa é o empreendedor, né? Ele levanta a mão, olha, eu estou precisando de ajuda nisso. E aí a gente conecta a nossa rede para tentar ajudar. Eu até tava... uma pessoa que eu estava conversando outro dia estava falando que do grupo dos investidores. Então, por exemplo, um grupo de investidores que investem no negócio. Então, se aquele negócio precisa de um serviço que uma dessas empresas faz, então essa empresa também fornece, né? Não dá o dinheiro necessariamente. Vamos supor, eu preciso de uma gráfica. Então, ali tem uma pessoa que tem uma gráfica. Então, olha, usa aqui. Porque então tem essa colaboração troca, também, né? Com certeza. Dos serviços, não só do dinheiro, mas eles estão ali como um suporte mesmo. Então, preciso de marketing. Então, tem uma empresa que é especializada em marketing que vai me ajudar nesse ponto. É assim que funciona. Exato. Você ajuda... E o legal do investimento em grupo, né, de alguns investidores é isso. Você tem um grupo mais diverso, que aí vai ter um que vai ter uma agência, tem outro que vai ter contato em tal lugar, e aí você aciona de forma individual cada um, e você acaba tendo muito mais poder de alcance, porque são várias pessoas que podem ajudar o seu negócio na hora que fizer sentido. É bem bacana. Muito legal. É. Patrícia, a gente tinha falado da história da padaria, né? E quais que pode ser que não seja não esteja qualificada para receber esse tipo de investimento, mas que tipos de negócios não estão qualificados para receber e qual a opção para conseguir investimento para esse tipo de empreendedor, para empreendedor desse tipo de nicho, né? De negócio que não se qualifica para receber um investimento anjo? Normalmente são esses negócios mais convencionais e menos digitais, né? Mais físicos, ou que acabam se tornando, a gente chama de lifestyle business, né? Porque, às vezes, para o empreendedor, montar uma empresa que fature, sei lá, seus 50 mil reais por mês, é muito bom. Eu como empresa, como empreendedor, eu estou ganhando 2, 3 vezes do que eu ganhava como assalariado. Exato, para mim é ótimo. E eu cresci, cheguei no ponto que eu quero, controlo a minha rotina, tá bom. Só que para o investidor,
Isso não é bom, Nossa, porque eu pus o dinheiro ali e isso tem, como a gente falou, que sair lá na frente com muito mais. Então, você tem que continuar crescendo, você tem que ou abrir capital ou vender para uma outra empresa. E para isso você tem que crescer sempre. Tem aquela certa pressão pelo crescimento. Então, quando é um negócio que você percebe que o empreendedor está fazendo aquilo, mas é para eu viver a minha vida aqui com mais tranquilidade, é o meu negócio, eu não tenho essa ambição absurda de crescer, é muito mais para eu administrar minha rotina e não ter chefe, né? Aquela sensação. Então, acaba sendo esse tipo de empresa que o investidor foge. E normalmente para essas empresas é melhor procurar meios tradicionais de financiamento mesmo, até para o empreendedor não ter essa pressão, né? Porque começa, às vezes, até a ter atrito. Não, mas eu não quero crescer absurdamente, eu quero ficar aqui mesmo, para mim tá bom. Então, vai pegar um financiamento, tem muito financiamento bom em banco ou do próprio governo, vai, às vezes, falar com amigos seus, enfim, procurar, não um investidor profissional, porque aí talvez você comece a ter problemas. Entendi. Agora, Patrícia, a pergunta que não quer calar. O investidor anjo se torna automaticamente um sócio da empresa? Normalmente não. Quando você faz um investimento anjo, pro bem dos dois lados, você faz um contrato de gaveta, que aqui no Brasil a gente chama de mútuo conversível. Então, é quase como um empréstimo que o investidor faz para o empreendedor. Você faz um contrato que eu estou te emprestando X mil reais, e ele é devolvível em até varia muito, mas prazos normalmente de 2 ou 3 anos, e aí estabelecem-se gatilhos para a devolução desse dinheiro, né? Então, eu estou te emprestando esse dinheiro agora, daqui 2 anos, ou você me devolve, ou eu tenho o direito de converter em ações. Então, para o investidor não ter o risco de se tornar sócio de uma empresa, entrar no contrato social, para o empreendedor não ter que mudar todo o contrato social, tem um monte de burocracia, né? Principalmente aqui, você simplesmente define, olha, lá na frente, daqui 2 anos, a gente resolve isso. E aí, daqui 2 anos, se sua empresa estiver valendo tanto, eu vou ter X%. Se sua empresa estiver valendo tanto, você vai me pagar. Aí tem esses acordos que são estabelecidos no contrato. Então, é mais prático. O prazo médio é de 2 anos? Normalmente, em 2 anos, você tem que ou realizar, que significa se tornar sócio. Crescer o que ele espera lá de você, ou ele se torna sócio. Isso. Entendi. Eu lembrei daquele, eu fico me lembrando, quando você via essa pergunta, eu me lembrei daquele programa que tinha, o sócio. É verdade. Home Health, se não me engano. Que aí eu cheguei a assistir algumas vezes. Que eu acho que era um tipo de investimento assim também, né? A pessoa o pessoal ia lá, fazia o pitch, que nós vamos falar do danado do pitch daqui a pouco. Danado desse pitch, viu? Muito bem. Agora, Patrícia, em que casos o investidor ele tem os poderes sobre a empresa que ele investiu? Quando ele fica só observando, quando ele é possível que ele tome algumas decisões, que ele queira participar daquelas decisões, tudo isso é um contrato mútuo entre as duas partes? O investidor, principalmente o investidor anjo, idealmente ele é minoritário. O que isso significa? Né? Que a maior parte da empresa continua pertencendo ao empreendedor, o que automaticamente faz com que ele seja ele possa tomar as decisões sozinho, né? O que acaba acontecendo até pela relação e pelo que a gente falou do Smart Money é que ele consulta os investidores para pegar opinião, ver se faz sentido para eles, ver se tem algum caminho diferente, mas no fim das contas a palavra final ainda é do empreendedor. E óbvio que o risco é compartilhado, né? Porque todo mundo não é sócio no papel, mas é sócio conceitualmente. Tenta-se chegar a um consenso de, olha, eu quero fazer isso. Não sei se faz sentido, mas é muito raro um investidor falar, eu não deixo. Tem investidores um pouco mais para frente, em anjo isso não acontece, que eles estabelecem no contrato que ele pode ter poder de veto. Aí ele não pode te obrigar a fazer algo, mas se você quer fazer algo, ele pode falar, olha, não pode, quero exercer o meu poder de veto, isso aqui não faz sentido. Normalmente isso é mais relacionado à venda, a coisas que mexem muito na estrutura societária e não tanto a decisões estratégicas. Que aí isso fica mais na mão do empreendedor. Mas o investidor ou o grupo, então, por exemplo, se o empreendedor quer tomar alguma decisão de qualquer que seja ali, não dessa societária que vai mexer, vender a empresa, nada disso, mas
as decisões do dia a expansão, dia, de uma repente. expansão. O grupo não tem nada a ver com isso. Normalmente, o que acontece até para facilitar o processo, né? O grupo que investe nomeia um representante, ele se torna o membro do conselho, ele se torna a pessoa que representa todos os outros investidores com a startup, e ele faz reuniões ou mensais, ou bimestrais, ou trimestrais de conselho. Então, normalmente a cada 2 meses, ele senta com a startup conta, olha, aconteceu isso, a gente está pensando em fazer aquilo, o que você acha? Isso, quase isso, e mais discutindo essa questão de, tipo, pedir ajuda mesmo, ajudar, ter mais uma cabeça pensando, mas não entra tanto no dia a dia, não. O investidor normalmente entra no dia a dia quando o empreendedor pede ajuda ou quando ele vê uma oportunidade para a empresa para a startup que ele investiu, né? A gente brinca que o investidor anjo ele acaba virando mais um vendedor da sua empresa, porque ele sai tudo que ele vê, aqui tem oportunidade para minha startup, deixa eu ir lá ajudar. Então ele acaba ajudando mais nesse sentido. Uma coisa, Patrícia, às vezes a pessoa vai, que ela tem ideia, teve ideia, foi pedir um investimento, e assim, com a ajuda que tem, porque como não é só o dinheiro, pode ter uma mentoria também, alguma coisa, existe a possibilidade de repente, chegou pedindo X reais, e aí a pessoa falou, não, com esse caminho que você seguir, você pode fazer com menos. Tem essa possibilidade? Legal você perguntar isso, porque já aconteceu isso lá no GV Angels e é raro, mas acontece. Assim, normalmente, a startup, isso até é uma das coisas que o investidor avalia, de certa forma, a startup tem que saber para que ela quer aquele dinheiro e como ela vai usar, né? Porque pedir o dinheiro para pôr no banco não faz sentido. Exato. Então, ela normalmente tem um plano, eu vou investir metade em contratação de time, metade em crescer com marketing, etc. Mas já teve casos em que, uma vez, uma startup que a gente acabou investindo lá como grupo, eles estavam bem no início, eles pediram 100 mil reais e o grupo falou, putz, a startup é muito legal, faz sentido pra gente investir, mas ele errou na conta. 100 mil reais, ele não vai conseguir fazer tudo o que ele quer. A gente vai investir, mas desde que ele aceite que seja 150. Foi pra mais. Foi pra mais. Legal. Então, tem muita negociação pra menos e essa foi uma que a gente falou, olha, você vai ter que pôr mais dinheiro, senão você vai chegar daqui 6 meses e vai precisar de novo. Exatamente. Às vezes até a falta de experiência mesmo, de know-how ali do segmento, a pessoa, ela acha que com o dinheiro que ela tá pedindo vai dar pra fazer tudo, mas aí o grupo que já tem experiência volta na questão da experiência de novo, né? Isso. Por isso que é muito importante isso, é bem bacana esse trabalho dos investidores. Eu fiquei com uma curiosidade, por que investidor, por que um anjo? Tem alguma diferença? Eu sei que a gente falou ali no comecinho, lá da Broadway e tal, mas tem alguma diferença do investidor sem ser anjo e investidor anjo? Tem alguma diferença disso? Ou é só nome Na essência mesmo? não, mas a brincadeira do anjo é porque ele entra mais no início, então ele é pra aquele, ajudar, assim. ele é aquele pessoa que vai fazer a diferença de você ter sucesso ou não. E até eu não tenho esse número, mas tem um estudo, se não me engano é de Harvard, que mostra que startups que tiveram investimento anjo têm muito mais chance de sucesso do que as que não tiveram. Porque no momento crítico, em que agora eu estou terminando de ajustar as coisas e me preparando para crescer, veio gente com conhecimento e me ajudou a tomar as decisões certas e não ir para ladeira abaixo e sim ladeira acima. Porque a startup, ela tem esse... Assim, todo mundo fala, né? Que tem um consenso geral de que ela foi feita para durar pouco, né? Assim, mas não é bem por aí, né? Sim. É aquilo que você falou. De repente, a startup chega num ponto que ela pode expandir, mas não tem aquele capital, né? Pra fazer aquilo. Ela vê o potencial, mas ela fala, como que eu vou chegar até lá? Não consigo fazer isso. E aí que entra o investimento anjo. Sim, ele ajuda a exercer esse potencial e eventualmente até aumentar esse potencial. Mostrar coisas que você não está vendo, caminhos que você pode seguir. Muito importante isso. É isso aí, a gente já está quase no finalzinho desse segundo bloco aqui nosso. Manda sua pergunta para Patrícia, tem dúvidas sobre como é que funciona o investimento anjo, como é que quem pode, quem não pode, que a gente vai respondendo aqui. A gente tem ainda mais um bloco, a gente volta já já. Quer alguma coisa, Lu? Não, eu só ia falar que agora no próximo bloco a gente vai entrar na parte que a gente vai pedir para a Patrícia explicar como é que é esse processo para o empreendedor apresentar o seu projeto para o investidor anjo. Muito legal, a gente volta já já, não sai daí.
Tem show hoje, Lu? do Air Supply. Aonde que é? Ah, não sei. Eu vi que vai ter show Eu de Sandy esqueci. Júnior no Allianz Parque. Não, Sandy Júnior. Mas é que o Air Supply é, né, da minha época, então eu lembrei deles, que eles estão velhinhos como eu, inclusive. Ah, até parece. Mas é legal, o Air Supply marcou minha adolescência, viu? Muito legal. Respeito. Ah, tá bom. Muito respeito. Não você, tô falando respeito por eles. Vamos Bom, continuar? Vamos. Então a gente estava falando, antes de terminar o bloco, a gente estava falando que existe um passo a passo, né, Patrícia, que o empreendedor deve seguir para poder apresentar o seu projeto para o investidor anjo, certo? Então, assim, todo mundo tem que fazer isso. Todo empreendedor Sim. que quer o investimento anjo tem que seguir esse passo a passo. Não tem como fugir disso. Não tem uma fórmula exata, mas tem aí guidelines, tipo, ó, coisas que a gente recomenda para o empreendedor se preparar e fazer para ter mais sucesso, digamos, né? Tem boas práticas aí. Então vai lá, por favor. Acho que um ponto que a gente vê muito acontecendo são pessoas que vêm com uma ideia, põem num PowerPoint e falam, ó, eu quero um investidor para isso aqui. E aí, tem investidor que até pergunta na lata, assim, mas quanto de dinheiro e tempo seu você já dedicou a isso? Aí nada, eu vou começar quando você me der dinheiro. 10 minutos para fazer esse PowerPoint. E aí o investidor fala, putz, se você não acredita no seu negócio o suficiente para dedicar o seu tempo por o seu dinheiro, por que que eu vou fazer isso? Então, acho que a primeira coisa é gaste um pouco da sua energia naquilo, né? Se você acredita naquilo, faça aquilo e mostre depois que, tipo, ó, eu acredito, eu investi, eu fiz e eu cheguei aqui e agora eu preciso de você porque eu não vou crescer tanto se você não me ajudar agora com o seu dinheiro, com a sua competência e por aí vai. Ele pode falar, eu cheguei no meu limite, tudo que eu podia fazer eu fiz até aqui, a partir Isso. daí eu preciso de ajuda, é isso, a ideia é Isso, essa. Exato, e até para mostrar essa capacidade de execução que a gente falou, né? Porque a ideia é mais fácil, né? Tipo, puta, você precisa mostrar que você sabe executar essa ideia, que você conseguiu aprender, ouvir e ir formatando o seu produto. Então, acho que a primeira coisa é vá um pouquinho além da ideia, né? Faça, dedique tempo, que seja... não precisa largar o emprego e, eu vou começar a empreender. Você pode começar a fazer à noite, aos pouquinhos, mas faça, né? Depois disso... normalmente o investidor anjo, ele até, por exemplo, um grupo como o GV Angels, né, até porque a gente recebe aí, só para dar uma referência, de 50 a 60 startups que se aplicam para receber investimento a cada 2 meses. Então, se a gente fosse olhar 60 startups, cada uma mandando material de um jeito, sem padrão, a gente ia ficar louco e até não ia ser justo, né? Porque ia avaliar de formas diferentes. Então, a gente acaba criando um processo de, olha, primeiro, você tem que mandar um pitch, que é uma apresentação que explica o seu negócio ali com qual é o problema que você está resolvendo, como você está resolvendo esse problema, qual é o tamanho desse mercado, quanto de dinheiro tem na mesa para você ganhar, qual o time que está fazendo isso, como você cobra. Então tem um pouquinho esse esqueleto aí, que depois a gente até pode compartilhar algum material com o pessoal. Aí você submete esse pitch, coloca suas informações financeiras, como que é o percentual da empresa hoje. Então, hoje tem 2 sócios, cada um é dono de 50%. Legal. Então, é importante para o investidor também saber isso. E aí, com base nesses dados, normalmente o pitch é o cartão de visita. Assim, é o primeiro olhar que o investidor vai ter do seu negócio para poder falar, eu quero gastar mais tempo conversando com você ou não. E aí, depois do pitch, você acaba tendo conversas, né? Especificamente no GV Angels, a gente seleciona startups para irem se apresentar. Aí elas vão se apresentar lá no grupo. A gente hoje tem 130 membros, mais, na verdade. E aí eles se apresentam para esses investidores e os investidores fazem pergunta. Tipo um Shark Tank. Nossa, é um ali. TCC. É um TCC, gente. É quase isso. Então, é bem legal, assim, porque, tipo, são perguntas que, às vezes, para o empreendedor fazem ele pensar. Sim, como eu falei, sim. é bem rico. E aí, se faz sentido, acaba tendo algumas outras conversas para entrar mais a fundo no negócio. Vamos olhar parte financeira, vamos conversar com seus clientes, ver como tá, para aí realmente decidir investir. Então, tem casos em que leva alguns meses. A gente tenta lá no GV Angels ser mais rápido, porque a gente sabe que isso toma muito tempo do empreendedor. E quando você está buscando investimento, você não está dedicando tempo a crescer seu negócio. Então, lá no GV Angels, a gente tenta fazer um processo aí de 40 a 45 dias para decidir se investe ou não. E desses 60 pitches que vocês recebem, quantas vocês chamam para se apresentar lá?
Desses 60 a gente chama 4, é um vestibular aí. E às vezes tem algumas que a gente gosta bastante, e aí a gente chama para um pitch online, que aí não é presencial com todos os membros presentes, mas a gente faz uma hangouts, pré-seleção ali, né? Isso. E aí normalmente desses 4 a gente acaba levando para frente 2, 3 e investe em 1, 2, aí depende do fórum. Tá Muito certo. legal. E Patrícia, existe valor limite para investimento, Ângelo? Nossa média é 300 mil reais. Certo. Do grupo, né? Então, cada investidor investe aí entre 20 e 30. Então, é mais acessível do que muita gente pensa, tipo, porque você não precisa ser um milionário para investir. Mas já chegamos a investir 600 mil. Já teve startup que na rodada que a gente investiu recebeu 1 milhão. Então, os cheques podem ser maiores. Tudo depende normalmente do valor da empresa e em que momento ela está. Então, a gente já investiu esses 150 mil que eu comentei e já investiu esses 600 mil, porque a empresa de 150 mil estava muito mais no início. Certo. Uma coisa que a gente recomenda para startup, e a gente, particularmente GV Angels, não faz, é aquilo que eu comentei do ser majoritário. A gente tenta pegar, no máximo, 15% de ações da empresa. Porque vão ter outras rodadas. Se a gente pegar mais que isso, o empreendedor vai ficar com uma porcentagem tão pequena do negócio dele que vai deixar de ser interessante para ele continuar no negócio. Exatamente. Então, E, Patrícia, outra coisa, tem um tempo em contrato para esse investimento? Eu falo assim, olha, então a gente vai investir na sua startup, daqui 2 anos a gente vai pegar o que nos é devido ou as ações da empresa, e aí acabou a parceria. É isso? Como que é? Não, em muitos casos, a ideia, se o negócio está indo bem, você acaba ficando mais rodadas, deixando o negócio valer mais para sair lá na frente. Tá. O tempo médio de retorno, quando dá certo a startup, é 4, 5 anos. Sim. Então, dali 4, 5 anos, você vai realizar o seu dinheiro, que é receber, né, o que você investiu vezes 5, vezes 6, enfim, quanto mais vezes, melhor. Certo. Mas não tem... mais curto é mais difícil, mas tem casos de startups que crescem muito e aí em 2 anos, 3 anos, você pode ter um retorno. E aí, quando você realizou, você pode, de repente, fazer um novo aporte, dar um novo investimento para aquele negócio crescer? Existe Crescer ainda mais? essa possibilidade? Normalmente, se você acredita no negócio a ponto de tá indo super bem, você pode pôr mais dinheiro ou manter suas ações, não ser diluído, né? Porque toda vez que entra um investidor novo, todo mundo que tem ações é diluído. Ou para até aumentar. Mas aí é como qualquer outro investidor que entraria. Então, eu recebi o aporte do GV Angels lá no início, estou abrindo uma nova rodada, GV Angels, quer investir de novo? Quero. Aí você entra. Legal. Mas se você vai realizar lá na frente, aí você acaba realizando para investir em outra empresa. Ou você realiza o dinheiro ou você só deixa suas ações lá para o futuro. Certo. Agora, qual é o pior erro que as startups cometem ao procurar um investidor anjo? Tem alguns, assim... Ser sem noção, né? Acho que tem alguns, né? Existem vários, vamos lá. Eu acho que um dos piores é justamente você pedir dinheiro sem saber... Sem saber meio porquê, pra né? que você vai usar, sem você ter gastado tempo e energia sua naquele negócio, sem estudar o investidor, porque às vezes vem uma pessoa te propor um negócio que você fala, nossa... Por quê? Não faz tem sentido nada a pra ver mim. comigo, Tipo, claramente você nem estudou se faria sentido pra mim. Desde cola estratégica do negócio, mesmo até valor. Se o GV Angels investe em média 300 mil reais, 600, se o cara chegar pedindo 2 milhões... Não tem nada a ver, né? Já falar, olha, tá totalmente fora da curva. Meu amigo, Isso. não vai rolar. Então, acho que é isso mesmo, tipo, é olhar, porque como tá um pouco na moda, né, investimento, às vezes as pessoas buscam investimento sem nem saber por quê. Eu busco por buscar. E isso é um erro porque, essencialmente, isso tá errado, né? Não, e às vezes até, assim, por um equívoco muito grande, uma ideia equivocada do negócio, pensa que o dinheiro é pra ele. Isso, Né? Não é pra empresa, assim. Então, eles vão investir esse dinheiro em mim, Isso. pra que eu, com a minha genialidade, faça... Faça esse dinheiro multiplicar. Não é por aí, né? Seria bom se fosse assim, mas não é por aí. Tem todo... Por isso que tem todo esse processo do pitch e tal. Na minha cabeça, eu já imaginei que o pitch era uma apresentação
antes dessa conversa de apresentar para todo mundo, eu achava que o pitch já era isso. Que você chegava lá já apresentando. Oi, boa tarde, meu nome é Luciana e eu vim aqui para apresentar a minha ideia maravilhosa, né? Pensei que era alguma coisa assim, nesse sentido já. Até tem muito evento, e isso também é uma forma de encontrar investidor, que tem muito evento de startup hoje que você pode ir lá aplicar e fazer a sua apresentação. E aí, quem sabe, pode ter um investidor lá que olha, legal. putz, eu gostei dessa empresa. E até apresentar, né? Às vezes tem empreendedores que estão super acostumados a falar em público e tal, mas tem gente que ele não é um palestrante. Então, até o fazer pitches em eventos e para outros lugares é bom para treinar, porque aí você vai ficando mais seguro e na hora de você ir para um vamos ver, para uma apresentação formal que valha realmente o investimento, pode fazer toda a diferença para você conseguir o investimento. Até no currículo que a gente falou aqui da Patrícia, que fala que ela é jurada de alguns prêmios de empreendedorismo e startups. Então, é nesse tipo de evento que pode ter o investidor que vai ver aquela apresentação e vai falar, poxa, isso tem a ver comigo. Isso aí era o que eu estava procurando para investir. Isso, exatamente. Você tem que se expor, né? É o contrário daquela ideia de, não, eu não vou contar para as pessoas o que eu estou fazendo, porque senão vão roubar a minha ideia. Tem que ser o contrário. Quanto mais eu me expuser, melhor. Mais gente vai ficar sabendo o que eu faço, mais chance de alguém poder comprar o meu serviço vai ter ou até de investir em mim. Muito legal. É isso aí. Como é que a pessoa, a empresa, pode se tornar um investidor anjo? Como é que eu resolvi, vou ser investidor anjo. Estou com dinheiro em caixa, não vou botar na bolsa, não vou botar... É o que ela falou, que não precisa ser um milionário, né? Isso. Então, se a pessoa tem lá um dinheirinho ainda e mais quer... juntando um grupo, né? O que eu recomendo é isso. A primeira coisa é procurar um grupo, né? Além do GV Angels, a gente só aceita ex-alunos da FGV, né? Então, tem muita gente que procura a gente, que a gente fala, olha, você não é ex-aluno, eu não posso te aceitar, mas tem o próprio Anjos do Brasil, que é o maior grupo hoje. Tem o Gavia Angels, que é daquela Camila Farani, que é do Shark Tank, né? Então, tem alguns grupos legais que você pode tentar se associar. E aí, tem muito membro nosso que entra e não investe num primeiro momento porque ele está aprendendo a dinâmica. Então, acho que a primeira coisa é estude um pouquinho, aprenda, até para você não fazer um investimento errado, assim, na empolgação, né? E aí, você pode se juntar a um grupo, assistir, ler um pouco, ir nesses eventos para descobrir como funciona, até o momento que você vai falar, tô seguro, eu quero investir nessa empresa. E aí, o estar num grupo ajuda muito porque o grupo já tem os seus processos, já tem padrões de contrato, já tem todas as boas práticas, que aí você vai simplesmente entrar e participar daquilo, né? Então, minha recomendação é procure um grupo ou então converse com algum investidor anjo que você tiver acesso, inclusive se quiserem falar comigo individualmente, aí você aprende um pouquinho e vai descobrindo o caminho das pedras. Muito legal. Muito bem. Patrícia, para terminar, eu queria que você falasse quais são os maiores desafios dos investidores anjo hoje no Brasil. Acho que o maior desafio é encontrar startup, né? A gente acha que não, né? Porque a startup... Parece que tem tanta, né? A gente só ouve falar de startup. Mas tem muita ideia, né? Tem muita gente que acha que tem startup ou fala que tem startup, mas na verdade é uma ideia ou, sabe, acha legal falar. Então, acho que o desafio é encontrar startup. Falar é ótimo. Porque antes você ser empreendedor, ser empresário era mais mal visto, né? E hoje não, hoje é mais moda. Então, a primeira é encontrar startup boa de verdade, assim, que você olha e fale, putz, essa tem o DNA de startup que a gente está buscando. Tanto que a gente dedica grande parte do nosso tempo em eventos, participar dessas competições para conhecer startup, a gente quer trazer para o nosso grupo. Acho que essa é a maior dificuldade hoje, porque o resto a gente já está relativamente avançado no que diz respeito a essa questão do contrato, já é mais fácil. A gente conseguiu desburocratizar um pouquinho e, como grupo, criar processos que façam sentido. Muito legal. Bacana. Patrícia, muito obrigada, viu? Por esclarecer as nossas dúvidas, por trazer essas informações de uma maneira bem didática, né? Pra gente esclarecer aí e saber o caminho das pedras, né? Das predas. Das pedras para quem quer empreender. E eu queria que você deixasse os seus contatos da GV Angels, para algum empreendedor que estiver ouvindo e quiser entrar em contato com vocês. Legal. Por favor. O GV Angels, a forma mais fácil de entrar em contato com a gente é entrar no nosso site, que é www.gvangels.com.br.
seja um ex-aluno que queira virar membro, ele vai poder entrar lá na parte de membros e aplicar e entrar em contato com a gente, ou a startup, que aí é gvangels.com.br/startups, ela vai ver lá todo o processo. A gente tem datas de quando os eventos acontecem, o que ela tem que fazer, é só entrar e se aplicar. E aí, para falar comigo, acho que a forma mais fácil, até eu falei do LinkedIn, né? Eu sou bem ativa no LinkedIn. Então, meu LinkedIn é linkedin.com/in/PatriciaOMG. Como se fosse Oh My God, Oh my God. que é o meu sobrenome. Muito legal. Ai, que ótimo. Adorei. É isso aí, Oli. Patrícia, muito obrigada pela tua presença. E ó, a gente vai ficando por aqui. Papo com Elas volta amanhã, Lu. Isso mesmo. Tá. Amanhã teremos a Tamires para falar aqui de uma peça incrível que ela tá estrelando. Mais informações daqui a pouquinho na nossa rede Lá social. não sai continua aqui com a Rádio Show e não sai das nossas redes sociais também. Fica lá de olho no Papo com Elas, que tem bastante coisa. A gente volta amanhã. Um beijão. Beijo. Você conferiu o Papo com Elas, diariamente a partir da 1 da tarde.